Então, boa noite a todos, colegas, advogadas que participam de mais um evento da nossa programação do mês do advogado. Hoje temos uma palestra que é a atuação do advogado no Sejusc. Temos a honra e o prazer de receber aqui conosco, nesse espaço virtual da OAB Caxias do Sul, a doutora Josiane Calef Estivaletti, que é juíza coordenadora do Sejusc de Santa Cruz do Sul. Então, boa noite e muito bem-vinda, doutora Josiane. Esse evento de hoje ele é uma idealização da Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas, que eu quero cumprimentar todos os membros da comissão no nome da sua coordenadora, a doutora Larissa Hector Furlan Zanettini. Boa noite, doutora Larissa, e muito obrigado a ti e a toda a comissão por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido durante toda a nossa gestão, né? Que com certeza tem trazido muito conhecimentos nessas novas ferramentas que o advogado precisa para resolver seus problemas, né? O melhor, problema dos seus clientes, né? Mas também, às vezes, os seus. Quero dizer que, doutora Josiane, que nós aqui dentro da programação do mês do advogado, desde que a gente iniciou a gestão, a gente sempre trabalha com 3 eixos, que são alguns eventos de cunho de aperfeiçoamento jurídico, outros de aperfeiçoamento cultural, de mera cultura, né, cultura geral, e outros de confraternização, porque a gente também entende que hoje, com os processos eletrônicos, a OAB ela tem um papel importante na aproximação entre os advogados formarem sua relação de network através da OAB, né? Antigamente se conhecia nos balcões dos fóruns, mas isso a tendência é cada vez escassear mais. Então a OAB passa a ser esse trabalho. Então, dentro disso, antes até de passar a palestra de hoje, eu só quero dizer que amanhã a gente tem um evento que inicia às 18h30, que é Covid-19 Pessoas em Situação de Rua, Educação em Direitos Humanos, que esse daí é de um cunho mais cultural também. E também convido a todos os colegas advogados que estão nos prestigiando, seja aqui pelo canal do Zoom ou também pelo Facebook, que no dia 31 nós vamos ter um chamado Café com Experiência, que é um evento então de confraternização entre os colegas, um café da manhã, que vai ser lá no Samuara, início a partir das 8h30, basta ligar aqui na sede da subseção, fazendo a reserva ali e tal, é sem custo o café, para nós bater um papo lá, nós trocarmos experiências. Tá? Então, dia 31 de agosto, às 8h30 da manhã. Quero dizer que a gente só é possível a realização de todos esses eventos do mês do advogado graças aos nossos patrocinadores, que é a Universidade de Caxias do Sul, a UX, a empresa AR Master Sul, que presta um serviço de buscas em cartórios e também de certificados digitais. Também temos o patrocínio das lojas RA Homem, Estilo Mulher e Moda Fitness Fashion. E também da pizzaria Nella Pietra. Os nossos patrocinadores nos ofereceram aqui nós temos 3 brindes que serão sorteados ao final do evento de hoje, 2 da RA Homem e um da R Master Sul, que é um certificado digital válido por 3 anos. E em relação à Nella Pietra, a gente está fazendo um resgate do Dia do Pendura, então com um meio resgate, né, porque a gente está disponibilizando para os colegas advogados uma pizza grande para ser consumida no local, lá por apenas R$ 25,00. Tá? Basta também entrar em contato aqui com a nossa sede, pegar o voucher para participar dessa promoção da Nella Pietra. E nas lojas RA Homem, Estilo Mulher e Moda Fitness, além dos brindes que serão sorteados hoje,
tem descontos exclusivos para a advocacia, válidos somente para o mês de agosto. Esses eram os recados que queria dar inicialmente, sem tomar mais tempo, porque está todo mundo interessado em saber como devemos nos comportar, como devemos atuar, né, no Sejusc. Então, passo a palavra agora para a doutora Larissa para as considerações iniciais e depois para seguirmos com a nossa palestra de hoje. Por favor, doutora Larissa. Muito obrigada, doutor Rudimar, pelas palavras, por estar sempre aceitando aí os nossos eventos, né? Sempre nos acolhendo, toda a nossa comissão, de uma forma muito bacana, assim, está sempre nos incentivando, e a gente é muito grata por isso. Boa noite a todos, advogados, estudantes de Direito, doutora Josiane, né, muito grata por ter aceitado o nosso convite da nossa comissão. Vejo aqui entre nós também a presença do desembargador Leoberto Branquer, gostaria de agradecer e cumprimentá-lo, e todos os colegas da comissão, integrantes e estudantes de Direito, advogados, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje é uma noite muito especial para nós, essa palestra vem sendo pensada há alguns meses e casou muito bem com o mês do advogado, poder trazer a doutora Josiane de forma virtual aqui para Caxias para falar sobre a atuação do advogado no Sejusc, porque é uma preocupação do advogado hoje, né, saber enfrentar uma sessão de mediação, de conciliação, e a gente, enquanto comissão, enquanto integrante da comissão, chegam muitas dúvidas, né? Então, achei bem propício esse evento para sanar muitas dúvidas, para esclarecer melhor para os advogados que eles podem, né, sem medo da mediação, participar e de uma forma exitosa, né, com os seus clientes. Então, e a doutora Josiane foi escolhida para estar aqui hoje palestrando, porque ela é para nós uma referência, né, principalmente aqui no estado, na mediação. Eu vou rapidamente ler o currículo, assim, de forma bem resumida, né, a doutora Josiane Calef Stivaletti, ela é juíza, é titular da primeira Vara Civil de Santa Cruz do Sul, coordenadora do Sejusc Regional, que abrange Santa Cruz, Venâncio Aires, Vera Cruz e Candelária. É mestre pela Universidade de Santa Cruz e o tema do trabalho dela foi justamente mediação. É coordenadora do NEM, que é o Núcleo de Estudos de Mediação da Júris. E ela participou, dentre tantos eventos, né, nos Estados Unidos, em eventos vinculados à negociação e mediação. Então, ela tem aqui muito a contribuir conosco, né, tanto estudantes, advogados, enfim, todo o nosso público, e com certeza vai poder tirar dúvidas, o pessoal fica bem à vontade para tirar dúvidas. Doutora Josiane também oportuniza que, caso alguém queira fazer a pergunta ao vivo, pode fazê-la, ou então colocar no chat, como achar melhor, né? E tenho certeza aí que teremos uma noite muito agradável. E já, de antemão, passo a palavra para a doutora Josiane, cumprimentando mais uma vez, e a palavra agora é sua. Sinta-se à vontade e seja bem-vinda ao OAB de Caxias do Sul. Tá certo, muito obrigada, Larissa. Eu começo cumprimentando, então, o presidente da OAB, o presidente da subseção de Caxias do Sul, desculpe, doutor Rudimar, é um prazer estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigada, Larissa, também pelo convite, cumprimento a coordenadora, então, da Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB de Caxias,
E os presentes que eu vejo aqui na minha tela, meu querido colega, desembargador Leoberto, a Denise, a Daniela, a Ana Paula, a Nívia, a Maria. Enfim, é realmente muito bom estar aqui com vocês hoje e é muito bom estar entre amigos, né? Eu considero assim, Larissa, talvez não conste do meu currículo, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de advogar por um período, e isso é uma falha minha, eu tenho que colocar isso no meu currículo, tu acaba de me lembrar disso. E o período que eu advoguei foi um período extremamente rico, justamente porque eu pude perceber, né, como é estar do outro lado do balcão, como a gente chama, né? Como é que é sentir as angústias que o advogado sente, como é sentir a pressão que às vezes o cliente faz, enfim, todas essas situações, e por isso que eu me sinto muito à vontade aqui para falar sobre a atuação do advogado no Sejusc. Como disse a Larissa no início da fala dela, né? Como é exatamente que a gente tem que se comportar no Sejusc? O que é tão diferente? Qual é o estranhamento que às vezes a autocomposição pode causar? E eu gostaria mesmo que isso fosse uma conversa, né? Que isso não tenha um tom de palestra, de aula, nada disso. É uma troca de experiências. Então, eu friso mais uma vez, como a Larissa já falou, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas. É importante que as perguntas cheguem até nós, né? Não sei se o ideal é através do chat, ou Facebook, ou enfim, seja lá a forma que for, mas fiquem absolutamente à vontade. E eu começo a minha fala fazendo uma pergunta, né? Que é uma pergunta que eu acho que todos os advogados que eu conheço já se fizeram e que muitos dos que estão nos ouvindo devem estar se fazendo, se não se fizeram, farão. Opa, fiquei no mudo aqui. Não sei o que aconteceu aí. Vocês me ouviram? Sim, a gente está ouvindo. Ah, tá, ok. Eu não sei por que ficou pro mudo. Então, a pergunta que eu começo, a minha fala, eu começo por uma pergunta. Né? A pergunta que eu acho que todo advogado, em algum momento da sua vida, e que eu também me fiz essa pergunta, é a seguinte: se durante toda a nossa vida profissional, né, seja lá como estudante, seja como procurador público, seja como advogado, os juízes sempre fizeram audiência de conciliação. Sempre existiu um meio, um método, a conciliação sempre foi incentivada de alguma forma, porque agora o CNJ inventou essa resolução 125 e a partir de 2010 criou toda uma estrutura, que é a estrutura que a gente conhece hoje pelo Sejusc, que já é uma estrutura com a qual nós temos uma certa afinidade, né? Por que se criou o Sejusc para fazer audiência de conciliação, se durante a vida inteira os juízes fizeram audiência de conciliação, os juízes incentivaram a conciliação, os juízes sempre foram muito abertos à autocomposição? Essa é uma pergunta que intriga, eu vejo que intriga muitas pessoas. E eu quero começar respondendo essa pergunta pelo final. Vocês vejam só. Desde que o direito foi concebido, se a gente pensar lá no direito romano, o processo, a estrutura processual, ela não muda muito. Nós tivemos vários códigos de processo civil, né? Tivemos mudanças no Código de Processo Civil, tivemos mudanças de nomenclatura, uma série de supostas inovações, mas se a gente for pensar bem, a estrutura processual, ela se mantém exatamente igual. É uma petição inicial, uma resposta, uma réplica, né, e uma audiência ou uma abertura da cognição, que a gente chama, que é quando o juiz abre, assim, o leque do processo para olhar para tudo que envolve aquele conflito. Essa estrutura, ela se mantém desde o direito romano, ela não mudou muito. E essa estrutura que se mantém desde o direito romano, ela é regida por alguns princípios. Princípios que nós temos muita intimidade. Nós todos que cursamos o curso de direito, nós encontramos no direito alguns princípios que estamos tão familiarizados com eles, que eles não nos causam nenhum tipo de estranhamento. O primeiro princípio que a gente sabe é que o processo é público, exceto quando existe segredo de justiça, certo?
ele é um princípio que está arraigado já na nossa alma, né? A gente passa, às vezes, eu sou uma pessoa que adoro fazer audiência, e às vezes recebo advogados na minha audiência, ou às vezes tenho o prazer de receber alunos de direito nas minhas audiências. Quer dizer, o processo é público, todas as pessoas têm acesso à sala de audiências, às dependências do foro, nós convivemos, nós crescemos com isso como um aspecto da democracia. E um segundo aspecto que eu queria ressaltar para nós, assim, nós do direito, nós partimos de uma ideia de igualdade, né? Essa igualdade, seja lá no que nós formos falar, todos somos iguais perante a lei. Isso significa que nós todos, lato sensu, temos as mesmas obrigações, os mesmos direitos. Nós nos orgulhamos desse princípio de igualdade. Por quê? Porque esse princípio de igualdade, ele joga uma pá de cal naquilo que fazia que as pessoas fossem diferentes umas das outras em razão de questões financeiras, por exemplo, ou de títulos, né, ou de posições hierárquicas. Somos todos iguais perante a lei. Esses dois princípios que nós trazemos cravados na nossa alma são princípios que os métodos autocompositivos inovam. Eu diria que se tem uma inovação na autocomposição, essa inovação está ligada a esses dois princípios. E por que eu digo isso? Porque quando o juiz, que não vai remeter o processo para o Sejusc, para que essa audiência de conciliação ou essa sessão de mediação aconteça lá no Sejusc, não aconteça na sua sala de mediação, ele está dizendo o seguinte, o juiz: nesta situação aqui, nesta contenda, neste conflito, vocês conflitantes, vocês partes desse processo, vocês precisam olhar um para o outro, ou olhar para esse problema que trouxe vocês até o judiciário de uma forma mais reservada. Vocês precisam olhar disso aqui com um olhar mais elaborado. Vocês precisam de um tempo diferente, que é um tempo que não é o tempo da jurisdição, mas é um tempo de vocês. Ou seja, nós quebramos com essa questão de tudo ser público e nós separamos aquela situação para que seja reservado, para que seja tratada aquela situação sobre o princípio que nós chamamos, na resolução 125, enfim, seja lá o que for, que é o princípio do sigilo. Lá, o que acontece numa sala de mediação, o que acontece numa audiência de conciliação dentro do Sejusc, acontece em sigilo. O que for falado lá para o mediador, para o advogado, para o que uma parte falar para a outra, ou se houver necessidade de trazer terceiros, isto vai ficar lá. E é muito difícil para nós do direito, que nós imaginamos, né, que toda a estrutura forense, ela é vigiada e vista pelos olhos da justiça, e ela é constantemente testemunhada por todos, ou que o juiz tem olhos em todas as partes e que verifica tudo que existe na sala, nas salas de audiência, nas salas de reuniões, né, é muito difícil para nós que crescemos com esse princípio da publicidade, compreender que existe um momento separado, que existe esse momento fora do tempo da jurisdição, que é um tempo que nós vamos respeitar aquela singularidade daquelas partes. E eu vou contar para vocês por que é necessário esse tempo, esse sigilo, por que é necessário que essa audiência de conciliação aconteça lá no Sejusc e não na minha sala de audiências, onde sempre aconteceu. Não que ela não possa acontecer, ela pode continuar acontecendo na sala de audiências, ela pode continuar acontecendo no escritório do advogado, ela pode continuar acontecendo no café. Às vezes a gente desce para o café, toma um cafezinho e ali se faz um grande acordo, né? Mas por que no fórum, por que se pensou nessa estrutura separada, que é o Sejusc, e por que lá acontece tudo em sigilo? Para explicar isso para vocês, eu vou trazer uma história que eu li como real,
e eu tenho minhas dúvidas até hoje se é uma história real ou não, mas é um precedente de uma corte norte-americana. Você sabe que nos Estados Unidos se faz mediação, se trabalha com mediação desde a década de 70, e a Larissa leu ali, eu fiz alguns cursos, tive a oportunidade de visitar algumas cortes, e lá você tem algumas dúvidas muito parecidas e algumas angústias muito parecidas com as nossas. Eu li num texto nos Estados Unidos a seguinte frase: existe um ditado americano que diz assim: you can't unring the bell. Ou seja, você não pode destoar o sino. Depois que o sino tocou, você não tem como voltar atrás e fazer com que ele não toque. E isso representa um case, isso representa um precedente que se tem lá. Não sei se vocês conhecem esse precedente se dá num júri, né? Então, vocês imaginem um júri americano acontecendo, onde nós temos aquela imagem muito clara dos filmes de júri, porque os americanos gostam muito de júri, fazem muitos filmes a respeito de júri, em que estava sendo discutido um homicídio. Nesse júri onde se discutia um homicídio, o Ministério Público pediu a condenação do réu, dos jurados. Então, vocês imaginem, o Ministério Público fez todo aquele seu discurso, né, dentro daquilo que é possível fazer, sendo acompanhado pelos jurados, e o advogado de defesa pediu um tempo e disse: olha, senhor magistrado, esta prova que o Ministério Público está apresentando para os jurados, como a prova substancial que vai levar à condenação do meu cliente, ela é uma prova que foi obtida por um meio ilícito, é uma prova que foi obtida, digamos, por um meio de tortura, vamos pensar assim, né? Se foi obtida por um meio ilícito, essa prova não pode ser utilizada para fins de condenação. Princípio do direito processual penal, todo mundo já assistiu, né? Todo mundo conhece, que são os frutos da árvore envenenada, the poison tree. Quer dizer, se a origem daquela prova é ilícita, ela naturalmente não pode gerar consequências jurídicas. O juiz acatou essa alegação da defesa. Fizeram um intervalo, foram almoçar, jantar, enfim, vocês imaginem o intervalo que for necessário fazer, né? E no retorno para o ambiente do júri, este advogado, ele trouxe um gambá. Aquele gambá de filme que a gente está acostumado a ver, né? Esse gambá entrou na sala, esse gambá passeou pela mesa dos jurados, esse gambá espirrou aquele cheiro típico do gambá, enfim, aquela confusão absoluta e total. Até que se recolheu o gambá, se guardou o gambá, se fez todo aquele entrave no júri, se o advogado poderia ter feito isso, não poderia ter feito. Então, levou-se um tempo e se retomou os trabalhos. Na retomada dos trabalhos, esse advogado olhou para os jurados e disse para os jurados: senhores jurados, peço que vocês agora ignorem o cheiro do gambá, ignorem a presença do gambá nessa sala. Vocês imaginem, né? É absolutamente impossível para aqueles jurados ou para aquelas pessoas que estavam presentes naquela sala ignorar a presença do gambá. Ignorar aquele cheiro que eles sentiram, ignorar aquela situação que eles vivenciaram. Isso é absolutamente impossível. Mas o que o advogado quis trazer com este exemplo dele, e aí que vem a riqueza e que vem que está relacionado ao nosso tema de hoje. O que o advogado quis trazer para aquela sessão do júri é que a partir do momento em que os jurados tomaram conhecimento de uma prova obtida por meios ilícitos, por mais que o juiz determinasse que aquela prova não poderia servir como elemento de convicção, aqueles jurados já tinham sido contaminados, né? Aqueles jurados já tinham tomado consciência, já tinham tomado conhecimento desta confissão. Ou seja, assim como eles não poderiam ignorar o cheiro do gambá, eles também não poderiam ignorar o teor daquela confissão. Então, eu costumo brincar assim: por que as sessões de mediação e as audiências de conciliação precisam acontecer lá no Sejusc, ou se não for lá no Sejusc por falta de espaço físico, tem que acontecer na ausência do juiz, na ausência do magistrado? Porque nós corremos o risco de termos um gambá na nossa sala, não é mesmo? Não que a gente imagine que vai haver uma confissão, não é isso, mas nós imaginamos que no momento em que a confiança impera
entre aquelas pessoas que estão reunidas numa sessão de mediação, em que elas têm a absoluta certeza de que o que for dito ali não vai ser usado nem contra elas, nem no futuro próximo, em que elas têm a convicção de que aquele mediador que está conduzindo a sessão de mediação não vai poder servir de testemunha. E mais importante do que isso, aquele mediador que está conduzindo a sessão de mediação, mesmo que ele seja advogado, ele não vai poder patrocinar os interesses de nenhuma daquelas partes, porque ele está impedido de advogar para os mediandos. Nós temos a certeza que dentro desse ambiente de absoluta confiança, de absoluta transparência, as pessoas terão a possibilidade de se entregarem e entregar todos, e conversar a respeito de todos os meandros daquela situação que levou ao ajuizamento do processo. Né? Meandros que, às vezes, numa sala de audiência, dependendo de como fosse ser conduzida essa audiência, isso poderia ter um cheirinho de gambá, eu digo assim, poderia suscitar algumas dúvidas, poderia suscitar alguns pré-juízos, poderia suscitar algumas teses defensivas, né? Então, nós temos lá, na sala de mediação, na sala de conciliação no Sejusc, um espaço onde as armas podem ficar do lado de fora, onde as partes, os advogados, podem deixar as armas de fora, que são essas armas com as quais nós aprendemos a lidar e a lutar durante toda a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, né? Elas podem ser colocadas de fora para a gente entrar com absoluta transparência, com absoluta tranquilidade. Isso não é fácil. E isso não é fácil na vida do advogado também. Por quê? Porque isso faz com que o advogado tenha que criar novas estratégias de trabalho. Vocês vejam só, antes de nós começarmos a reunião aqui, eu perguntava para o doutor Rudimar qual era a OAB dele, porque a gente sempre quer encontrar pessoas que, mais ou menos, né, doutor Rudimar, sejam da mesma época que nós, que tenham aprendido as mesmas coisas que nós, e todos nós que estamos aqui, nós temos bem claro que é uma sala de audiências, a gente sabe exatamente aonde vai sentar numa sala de audiências, como que nós vamos falar com o magistrado, como que nós vamos falar com o Ministério Público, como que os advogados vão conversar entre si. Nós temos muita clareza do rito processual de uma audiência. Todas as pessoas que se formam, eu duvido que alguém não faça durante a faculdade uma audiência simulada. Quem não tem oportunidade de assistir uma audiência real faz uma audiência simulada e se pergunta o que fazer, como fazer, né? Nós temos isso muito claro. No momento em que a autocomposição nos convida a sair dessa sala de audiências, a ir para uma sala que vai ser uma sala de mediação, uma sala de conciliação, e como eu falava para vocês, um momento em que nós somos convidados a deixar as nossas armas de fora, eu fico me perguntando, se eu fosse advogada, e agora? Aonde eu vou sentar? Com quem eu vou conversar? Como é que vai ficar o meu cliente? Porque tem uma coisa muito importante. A relação de confiança que se estabelece entre advogado e cliente é uma relação sagrada. A primeira pessoa, se eu estou com um problema jurídico, e é o primeiro advogado que eu procuro para contar a respeito do meu problema jurídico, na busca de uma solução para o meu problema, eu estabeleço uma relação de confiança absoluta. E o advogado, a partir do momento que ele é contratado para acompanhar aquele cliente, seja na audiência, seja durante o processo, seja no que for, ele também tem um compromisso de defender os interesses daquele cliente. Então, eu fico imaginando quão surpreso pode ser para um advogado, por exemplo, que é intimado para uma sessão de mediação e que pisa no Sejusc hoje pela primeira vez. E que é convidado para entrar numa sala de mediação e fica se perguntando, e agora? Onde é que eu vou sentar? Quando vai ser a minha vez de falar? Como eu devo me dirigir ao mediador? O que eu devo fazer? Né? Como é que eu devo me... Será que tudo que eu falar aqui vai ser usado contra o meu cliente ou não? Será que essa sessão é gravada, não é gravada? Enfim, né? Será que nós temos 5 minutos, 10 minutos? Será que nós temos meia hora? Será que eu posso usar o WhatsApp enquanto eu estou aqui? Porque eu tenho outros clientes lá no escritório me esperando? Então, essas dúvidas que são naturais e que vão surgindo ao longo da mediação, é que
precisam ser dirimidas. A gente precisa conversar sobre isso. Para que aquelas armas, aquele convite que a gente tem na hora de sentar numa mesa para negociar, desarmadamente, elas realmente venham a se perfectibilizar. Esse convite seja aceito de coração aberto por todos que estão ali e que todos se sintam em condições de participar numa igualdade. E quando a gente fala em igualdade, isso explica por que nas nossas salas de mediação a gente tem mesas preferencialmente redondas. Não se tem aquele degrauzinho onde a mesa do juiz, né? A mesa do juiz é um pouquinho mais alta, onde se estabelece aquela autoridade visual, né? Com a qual nós estamos tão familiarizados. O primeiro impacto de uma sala de mediação é justamente essa. Estamos todos numa situação de igualdade hierárquica. Não existe ninguém acima, abaixo. Existe essa igualdade, essa linearidade, essa horizontalidade. E é a partir dessa horizontalidade que nós vamos conversar. E o que se espera do advogado quando ele entra numa sessão de mediação? O que se espera que aconteça, né? O que se espera que o advogado faça quando ele entra numa sessão de mediação não é muito diferente do que se espera que ele faça numa audiência de instrução e julgamento, por exemplo. Ele vai estar do lado do seu cliente, ele vai ter acesso ao seu cliente, ele pode conversar com o seu cliente, ele vai estar, ninguém em nenhum momento numa sessão de mediação, de uma audiência de conciliação, vai estar interessado em causar uma cisão nesse elo de confiança que existe entre advogado e cliente, ou entre advogado e parte, digamos assim, mediando, né? Mas o que a gente espera? A gente espera que, dentro do possível, sejam estabelecidas conversas preliminares, conversas prévias a essa sessão, para que eles possam compreender o que é um processo de mediação, o que é uma sessão de mediação, que é diferente de um processo judicial, e que também se possa compreender que na sessão de mediação é muito importante que a pessoa com quem está o problema, a pessoa que está com aquela angústia, a pessoa que tem aquela questão a ser resolvida, que ela encontre o espaço de fala dela. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, não, nós queremos ouvir, o mediador pode muitas vezes convidar a pessoa a falar e explicar para o advogado que ele também vai ter um momento de fala dele, com toda certeza, né? A mediação serve, como eu falei para vocês, para horizontalizar essa relação, mas a gente espera que, em primeiro lugar, quem primeiro possa trazer a sua angústia seja a parte. E ela vai trazer essa angústia sem se preocupar com questões técnicas, com questões jurídicas. Porque na mediação nós tratamos mais com fatos, com sentimentos, né, do que com questões jurídicas propriamente ditas. E aí vem aquela diferença que eu falava para vocês dos princípios. Somos todos iguais, sim. Numa sala de mediação, somos mais iguais do que nunca, porque somos absolutamente ali juntos, de forma horizontalizada, sentados ombro a ombro uns com os outros. Mas, em razão da metodologia da mediação, nós observamos, nós cultivamos, nós tentamos apreender as singularidades de cada um. Essas singularidades de cada um, que é um impacto muito forte para nós no direito. Sabe por quê? Porque nós, na nossa concepção de justiça, nós não olhamos para as singularidades. Vejam só, vamos pensar numa ação de despejo. Nós estamos vivendo uma pandemia. As ações de despejo se multiplicaram exponencialmente. Se multiplicaram, vamos ficar com multiplicaram, né? As ações de despejo se multiplicaram de uma forma assombrosa. Vejam, uma ação de despejo, em que a gente decreta o despejo, vocês devem ter certamente vivenciado situações assim, né? Se nós formos olhar a letra fria da lei, a gente decreta o despejo de uma família com 5, 6 filhos, de pais que ficaram sem emprego em razão da pandemia ou que passaram por situações difíceis, exatamente
da mesma forma em que a gente decreta um despejo de alguém que deixou de pagar o aluguel porque resolveu, enfim, por mera liberalidade, se mudou, se desorganizou nas suas contas, tinha condições de pagar e resolveu não pagar, né? Ou então, vamos pensar assim, a gente decreta o despejo de um genitor que tem filhos pequenos, crianças que precisam, que estão sob seu amparo, né? Da mesma forma que a gente decreta o despejo de uma pessoa solteira, vamos pensar assim. Quer dizer, na lei, a lei nos ensina isso, Rawls, quando pensou na lei, na justiça, nessas situações de equiparação, fez com que escapássemos de nós. Como se fosse uma areia, uma água, essas singularidades, essas particularidades de cada caso concreto. E lá na sala de mediação, a gente está lá para que essas singularidades, para que essas particularidades, elas venham à tona e elas sejam também valoradas. Então, por isso que é tão diferente estar numa sala de mediação do que estar numa sala de audiência de instrução e julgamento. Mas, no entanto, o que eu quero deixar muito claro aqui é que existem atribuições, existem atividades que são única e exclusivamente dos advogados, tanto na sala de mediação como na sala de conciliação do que acontece lá no Sejusc. E vocês querem ver, por mais que o mediador ou conciliador dê início a uma sessão de mediação, insistindo para que a parte que está com o problema ela tenha voz e vez para falar, existe algum momento específico que é só do advogado. Quando a pessoa que está lá, falando a respeito do seu problema, falando a respeito ou construindo um acordo, vamos ser positivos aqui, vamos pensar que é possível construir acordos na sala de mediação e se constroem muitos acordos e acordos muito ricos, né? Quando as pessoas estão lá construindo um acordo e elas estão em dúvida se deve ou não deve fazer, ou quais as consequências jurídicas se eu fizer esse acordo, né? Vamos imaginar uma pensão alimentícia. Se eu me comprometer em pagar esse valor por mês, o que vai acontecer se eu deixar de pagar? Quais são as consequências jurídicas daqueles atos, daquelas decisões que eu tomar quando eu estiver lá na sala de mediação? A única pessoa que pode alertar o mediando é o seu advogado. Vejam só que preciosidade, a importância desse momento. No momento em que a pessoa vai tomar uma decisão, ela precisa ter o seu advogado do seu lado. Porque é só o advogado que vai explicar para ela quais são as consequências jurídicas daquele acordo, daquela decisão que ele tomar. E isso pode soar um pouco estranho, mas o mediador está ali para quê, afinal de contas? Mas por que o mediador não explica? Mas o mediador não é formado em direito? Hoje a gente viu uns números e aproximadamente 40% dos nossos mediadores são formados em direito, têm formação jurídica, né? E vocês vão me dizer assim, o mediador, ele é advogado? Ele é, mas o mediador, ele recebe um treinamento para não dar conselhos jurídicos. Ele não deixa de dar conselhos jurídicos porque ele não sabe a respeito do tema. Não, ele está ali, a função do mediador, que não se confunde com a profissão do advogado, a função do mediador é usar técnicas para instigar as pessoas a construírem uma solução para o seu problema. E por isso que a gente diz que a mediação tem uma função pedagógica. Ela nos ensina, ela quer ensinar as pessoas. Mas o mediador não substitui e jamais substituirá o advogado. Então, quando o advogado vai para a sala de mediação, ele tem que saber que existem momentos em que vai ser imprescindível a sua atuação. E esse momento de saber quais as consequências jurídicas daquela decisão em que o mediando está tomando é uma função do advogado. Outro momento que é do advogado e não é de ninguém mais, é só do advogado. E vocês vejam outro momento crucial e importantíssimo. É o momento em que, uma vez alcançado um acordo, nós vamos redigir aquele acordo, nós vamos passar aquele acordo para o papel.
Se vocês forem observar, assim, fazendo um parênteses aqui, a sala ideal de mediação, ela tem uma mesa redonda, dentro do possível a gente faz assim, né? E dentro do possível nós temos um computador para registrar alguns atos que acontecem, que está ao fundo. Ele não pode, esse computador, ou isso que nos remete a registros gráficos, a registros, ela não pode estar no centro dessa sala, ela vai estar num cantinho, né? Nesse momento em que nós vamos ter que nos voltar para esse registro, nós vamos ter que pensar na redação da ata, o que vai conter essa ata, qual vai ser a linguagem jurídica dessa ata, este é outro momento que é só dos advogados. Então, os advogados, eles são convidados a traduzir para o juridiquês, traduzir para termos jurídicos, aquele acordo que foi realizado na sessão de mediação. Por que é tão importante? Porque o que aconteceu dentro da sala de mediação, como eu falava para vocês, o juiz não tem acesso. O juiz não tem acesso porque o juiz não vai conversar com o mediador e saber o que foi, como é que foi, enfim, porque tudo que está lá é confidencial. Então, traduzir para a linguagem técnica, para a linguagem jurídica, aquilo que os mediandos chegaram à conclusão que é o melhor para eles, fazer essa tradução para uma linguagem jurídica, para que isso chegue até o magistrado, para que o magistrado homologue esse acordo, para que nós tenhamos um título executivo judicial, é uma função exclusiva dos advogados. É uma função exclusiva porque eles, neste momento, advogados, vão conversar entre si, vão conversar com seus clientes e vão fazer essa construção conjunta. Então, vocês vejam só como nós vamos quebrando estruturas que nos são conhecidas e que nos são tão familiares há tanto tempo, né? Quando a gente fala que a ata da sessão de mediação é uma construção conjunta, a gente quebra com mais um princípio, né? Que nós crescemos e acompanhamos e aprendemos, é que a ata era um ato que o juiz redigia, que o juiz ditava, enfim, para o servidor que estava ao seu lado, mas o juiz podia fazer acréscimos, podia fazer anotações, os advogados podiam fazer pedidos para serem acrescentados, incluídos ou retirados daquela ata, mas era um ato do juiz. E aqui não, na sala de mediação, é um ato dos advogados. Então, vocês vejam só que transformação, e como eu falava no início da minha fala, né? Quantas estratégias, enquanto advogado, podem ser pensadas para serem levadas para uma sala de mediação? Quantas estratégias podem ser imaginadas, ou quantas hipóteses de possíveis acordos podem ser pensados? Aí outra pergunta que talvez vocês me façam, e não sei se já fizeram alguma pergunta, Larissa, se fizer a pergunta, tu levanta a mão, tu faz um jeito, me interrompe, por favor, né? Outra pergunta que eu posso me fazer assim, bom, mas por que tanto tempo? Eu tenho o meu escritório cheio, o telefone não para de tocar, as pessoas ficam me chamando e eu vou ter que ficar numa sala de mediação durante tanto tempo, né? Essa é uma pergunta recorrente, por que tanto tempo? Vocês vejam só, a mediação, ela é fruto de uma medida que se chama eficientista. Eficientista em que sentido, né? Ela é eficientista no sentido de diminuir a longo prazo demandas, especialmente demandas repetitivas. O que isso significa? A gente sabe, nós sabemos, vocês todos que advogam sabem, que às vezes o direito não tem resposta para todos os problemas da humanidade, né? O que nós, profissionais do direito, vamos dizer, por exemplo, para um casal quando o amor termina? Nós não temos resposta para isso. Mas a gente sabe que o fim do amor dá início a uma série de processos, né? Pode dar início a uma separação, depois dar início a um processo de guarda, depois dar início a uma revisional de alimentos, e assim nós vamos indo. Porque às vezes o processo é o único vínculo que as pessoas têm entre si, né? É a única esperança de que aquele amor que terminou de alguma forma ressurja.
E o direito é limitado nisso, e nós, enquanto seres humanos, somos falhos nisso. Não temos como acertar sempre. E nem vocês no escritório de vocês, nem o juiz na sala de audiências, nem o Ministério Público lá na promotoria, tem, às vezes, o tempo que as pessoas precisam para assimilar algumas situações da própria vida. E é essa a proposta da mediação. A mediação se propõe a conferir esse tempo a essas pessoas, para que elas resolvam não apenas aquela separação, ou aquela revisional de alimentos, ou aquela guarda, mas a mediação ela se propõe a proporcionar, facultar que as pessoas construam uma solução para a vida delas que não vai estar limitada pelos aspectos jurídicos do problema. Então, às vezes, por exemplo, vai se discutir lá, vai se evitar que se reingresse com os processos em 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, justamente por quê? Porque nós dedicamos lá no início daquele problema 1 hora, 2 horas, 3 horas, talvez até mais do que isso, né? Às vezes as pessoas precisam desse tempo para assimilar o problema, para assimilar o tipo de solução que pode acontecer e para assimilar as circunstâncias da vida que fogem, que extrapolam ao direito. Porque nós não temos resposta para tudo, nem nós no judiciário, nem vocês no escritório, nem, enfim, nem nós como profissionais de qualquer área. Eu já estou falando aqui, pelas minhas contas, há mais de meia hora, Larissa, e eu gostaria de ver se existem perguntas ou não existem perguntas, porque se vocês deixarem, eu continuo falando. Olha, doutora, por hora, consultei aqui a Isa, ali da OAB, porque ela está vendo pelo Facebook, né? Por hora, só elogios para a doutora Josiane, né? E temos aqui no bate-papo aqui do nosso grupo do Zoom, a Nívia Heine, dizendo que é um prazer ouvir a sua fala. Parabéns ao AB Caxias pela aula didática sobre a nova função do advogado. Ela é mediadora do Sejusc de Lajeado e advogada também. A Ana Paula Flores parabeniza o Dr. Rudimar pela temática que eu acho que será o tema de amanhã, né, do evento de amanhã, da população em situação de rua, que ela, enquanto faz, fica muito feliz que o pessoal vai acompanhar o evento. E aí, eu gostaria de, primeiramente, abrir aqui a todos, que se alguém queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu, particularmente, enquanto a senhora falava, fiquei feliz, claro, de ouvi-la, né? Pensando em todo o conhecimento que a senhora adquiriu, inclusive lá fora nos Estados Unidos, que é uma realidade diferente da nossa, né? Lá o advogado ele precisa mostrar essa opção de mediação, de negociação, no cardápio para o cliente, né? Aqui no Brasil a gente sabe que ainda não é bem assim que funciona, que muitos ainda colocam a ação judicial como primeira opção, né? E isso acaba sendo um problema. A gente pode ver que o nosso judiciário está bem abarrotado, e isso é um problema que a gente não sabe, né, até quando. Como é que vamos solucionar isso, né? Uma pergunta assim que não tem resposta, mas eu fico pensando e acho importante ouvir da senhora, que não é mais advogada, que é magistrada. A gente fala muito da postura colaborativa do advogado, né? Dessa questão de pensar que não somente o meu cliente vai sair ganhando, mas que realmente vai enxergar que vai ser bom para ambos, que vai pôr fim, né, como a senhora falou, aquele problema ali que está há anos, né, e que, se for bem solucionado, com certeza vai evitar que outras ações judiciais venham
para o judiciário. Então, queria que a senhora falasse um pouquinho mais, se é tão bom lhe ouvir, sobre essa postura colaborativa para que esses advogados possam entender um pouquinho mais, né, daquilo que a gente, que a lei da mediação prega e que os métodos autocompositivos, de como o advogado precisa, né, ser colaborativo. Ótima pergunta, Larissa. Eu vou aproveitar e contar mais. Eu gosto muito de contar historinha, né? Então, eu vou contar uma história sobre essa minha experiência que eu tive no exterior. Eu passei um período acompanhando as audiências no Brooklyn, no Harlem, no Brooklyn, em Nova York. E vocês sabem que lá o juiz fica realmente assim, a mesa do juiz é bem acima, né? A presença do Estado dentro do Poder Judiciário é mais austera que a presença do Estado no Judiciário brasileiro. E eu estava uma vez numa audiência de pequenas causas, equivalente ao que seria nosso juizado especial civil, nem se fala mais em pequenas causas, juizado especial civil aqui, e era exatamente muito parecido com o que acontece aqui. Era à noite, as pessoas vinham, traziam as suas demandas, muitos imigrantes, vocês sabem que são bairros bastante populosos, né? E eu fiquei acompanhando uma juíza, ouvindo as pessoas não tinham necessidade de ter advogado, muito parecido com a nossa Lei 9.099, e as pessoas chegavam, e a primeira coisa era a juíza, primeiro ponto em que ela fazia assim, saber se a pessoa dominava a língua inglesa ou não, porque se a pessoa não dominasse a língua, ela chamava imediatamente um tradutor. Então, existe essa questão multicultural muito presente no judiciário lá. Bom, a partir do momento em que estavam todos com a certeza de que conseguiriam se compreender, né, conseguiriam se comunicar na língua inglesa, a primeira pergunta que a juíza dizia assim: o senhor já passou, o senhor e a senhora, já passaram por uma tentativa de composição de mediação e conciliação? Se a resposta fosse negativa, disse, então boa noite, tenham uma boa noite, até logo, e ponto. Não tinha mais uma pergunta, não tinha, não. Não, as pessoas simplesmente eram convidadas a se retirar da sala de audiências e eram encaminhadas para a sala de mediação e de conciliação, né? Aí, digamos que a resposta fosse positiva. Sim, nós passamos pela mediação. Qual era a próxima pergunta da juíza no juizado especial civil? Como que o senhor pretende provar a sua alegação? E a pessoa diz assim, eu tenho essas fotos, ou eu tenho testemunhas, ou então se fosse uma causa assim que dependesse de uma perícia e tal. Bom, essas são as provas que o senhor tem? Bom, então agora o senhor vai ali conversar com a minha assessoria, porque a minha assessoria vai dizer se essa ação é viável ou não é viável. E ponto. Acabava assim, né? Quer dizer, o acesso no juizado especial civil, o acesso à magistrada, era uma magistrada que acompanhava, era praticamente imediato. Mas a viabilidade da ação perpassava, primeiro, por saber se tinha sido tentada uma autocomposição, e segundo, pela uma avaliação se aquelas provas seriam viáveis ou não. Para só depois isso ser transformado em uma ação judicial. Então, veja só, Larissa, aquilo que eu falava para vocês no início. Desde 1970, nas cortes já se fala em mediação, já se instituiu a mediação e a conciliação, e ainda hoje se encontra algumas dificuldades, alguma resistência. A advocacia colaborativa, que é algo que tem uma pincelada, né? Nós temos uma pincelada, um artigo lá no finalzinho da lei de mediação que fala sobre a advocacia colaborativa, ela veio para mudar uma perspectiva na advocacia. Antigamente nós tínhamos aquela ideia de que algumas situações poderiam se transformar em processos perenes, processos permanentes, em que aquela assessoria seria algo muito... ia se protrair no tempo, né? A gente, às vezes, o escritório era um escritório que atendia gerações de clientes, né? Em situações assim. Isso ainda existe, é óbvio que sim, ainda existe, mas num tempo em que a comunicação é tão rápida, num tempo de internet, num tempo de YouTube, num tempo em que de imagens, né? Hoje nós temos acesso à imagem muito mais rápida e a imagem ainda fala muito por nós do que as palavras escritas, né? Num tempo assim, nós precisamos repensar
Nós precisamos reformular as nossas formas de agir. E aí nós temos que pensar assim, e aí vem esse caldo cultural do qual nós falávamos, né? Nós do direito, todos nós trabalhamos e estudamos numa forma preparados para a guerra, preparados para a luta, preparados para o embate, preparados... Eu me lembro que logo que eu comecei a jurisdicionar, né, em determinadas comarcas, assim, o júri, principalmente, eu assisti muito júri na minha vida, né, a sensação que a gente tinha é que o advogado que trouxesse os códigos mais robustos, aquele advogado teria maiores chances de êxito, quer dizer, ou seja, aquilo equivalia às armas numa batalha, né. Então, nós que fomos forjados nessa moldura, nós precisamos nos desfazer dessa moldura. Nós precisamos olhar para os nossos problemas, para as nossas situações e principalmente olhar para o interesse daquelas pessoas a quem nós estamos patrocinando. Será que para aquele cliente que procurou o advogado interessa prorrogar o problema, prorrogar de uma forma indefinida, prorrogar o problema de uma forma em que ele permaneça angustiado e nós sabemos que um problema jurídico é uma fonte de muitas angústias, né? Prorrogar aquela situação, ou será que nós queremos oferecer para aquela pessoa, para aquele cliente que nos procurou, uma solução mais rápida? E aí vem uma questão que a gente não gosta de falar, mas é uma questão que nós precisamos falar, que diz respeito aos honorários do advogado. Se enquanto eu estiver prorrogando aquele problema, né, será que para fins de honorários é mais interessante eu resolver o problema mais rápido, de forma que o pagamento também venha de forma mais rápida, ou não? E aí nós temos uma questão que é valorar o saber, valorar o conhecimento jurídico. Hoje, qualquer pessoa digita no Google uma questão jurídica e tem a resposta na hora, né? Nós estamos vivendo numa era de informação automática e rápida. Então, quando o advogado vai pensar numa dissolução de empresas, nós vimos com a pandemia, as empresas sofreram, determinados segmentos sofreram muito com a pandemia. Dissolução de empresas, digita no Google, o Google vai dar uma aula sobre uma dissolução de empresa. E aí o cliente vai procurar o advogado com a intenção de fazer a dissolução da empresa e já vai vir com todas aquelas informações que ele obteve no Google e vai pensar, mas é tão fácil, está lá no Google. Por que eu vou pagar para esse advogado X, Y, Z de honorários se o que ele precisa saber está no Google? Mas a gente sabe que aquela informação que está no Google pode não servir para aquela situação específica da pessoa que procurou o advogado. A gente sabe que aquela informação que está no Google pode estar equivocada, ou ela pode não ser a melhor solução para aquele caso concreto. Então, tudo isso passa, assim, pela essa valorização do conhecimento, pela valorização, e isso está em crise, e não está em crise na advocacia, isso é uma crise mundial, né, isso é uma crise que afeta a todos nós, e afeta também, traz reflexos também para as questões dos honorários dos advogados, com toda certeza, não tenho dúvida disso, né. Mas a advocacia colaborativa, ela é, acima de tudo, uma opção. Já existem hoje em dia no Brasil escritórios de advocacia colaborativa. O que significa isso? São escritórios que eles se comprometem a atuar de todas as formas e da melhor forma possível para a solução de um litígio, até o momento em que seja necessário o ajuizamento de uma ação. Eles não trabalham com litígios judicializados. Existem advogados que têm esse perfil, é um segmento da advocacia que está crescendo muito, né? Ou então existem, se não são advogados, existem segmentos, digamos assim, dentro de grandes escritórios,
eu conheço em São Paulo departamentos, digamos assim, de advocacia colaborativa em escritórios maiores que trabalham com essa perspectiva. Nós estamos aqui para resolver o problema da melhor forma possível, empregar todos os nossos conhecimentos, todos os nossos esforços para resolver essa situação sem judicialização, evitando a judicialização. Eu acho que é uma estratégia interessante, que pode ser muito boa em algumas situações, mas também pode não ser tão boa assim em outras, porque afinal de contas, né, nós ainda precisamos do judiciário. O judiciário ainda é o baluarte de algumas questões, ainda baluarte da democracia. Se não fosse, nós não teríamos 73 milhões de processos, né? Embora não seja o único responsável pela solução dos litígios, ainda é aquele a quem nós nos socorremos na hora que nós precisamos. Não sei se é isso, mais alguma pergunta? Doutora Josiane? Diga, querido Rudimar. Primeiro, só quero fazer uma correção, que eu não cumprimentei o doutor Leoberto antes, mas é que minha visão aqui do Zoom fica um pouco distante, é que eu não consigo enxergar claramente quem está presente, mas sinta-se cumprimentado e abraçado, doutor Leoberto. Obrigado, Rudi. Eu estou aqui em missão doméstica, né? Estou como um habitante, integrante da comunidade forense da comarca, aqui, esposo da Denise, amigo da Josiane, e espero poder estar aprendendo muito aqui. A Josi nos ensina muito lá no PEMEC, e hoje ela nos inspira. Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, eu que agradeço aí ao seu prestígio. Doutora Josiane, assim, dentro do que a senhora falava ali dessa última colocação ali, que nos Estados Unidos eles fazem a pergunta lá se a pessoa tinha compreensão do idioma, né, inicialmente. Já me aconteceu em algumas sessões aí do Sejusc, de tu ter, vamos dizer assim, uma certa situação assim de incompreensão, mas digo assim, por um nível cultural muito diferente entre as partes, que eu acho que esse é um problema que tem, né, no nosso país, né? As diferenças sociais fazem com que pessoas, às vezes, extremamente humildes tenham processos com pessoas extremamente com nível cultural ou um discernimento muito alto, né? E aí tu tem alguma fragilidade ali no equilíbrio de negociação, ou de formas de tu expor a situação, né? A senhora teria alguma dica, vamos dizer assim, para nós, para tentar fazer algum equilíbrio nesse sentido, quando as partes são muito diferentes de uma cultura, ou até mesmo de conseguir, vamos dizer assim, expor, né? Tem pessoas que conseguem falar com mais facilidade, outras são muito retraídas. Uhum. Excelente pergunta, doutor Rudimar. Acho, em primeiro lugar, deixa eu agradecer meu amigo querido Leoberto aqui pelos elogios. Muito obrigada, Léo. Fico muito lisonjeada com as suas referências. Doutor Rudimar, a gente tem uma preocupação extrema dentro da mediação e aproveito essa pergunta para falar um pouco sobre a formação do mediador. Porque eu vejo que as pessoas não têm muita clareza, assim, de onde vem o mediador, de onde vem o conciliador, e nós temos um pouco de confusão, assim, com o conciliador do juizado especial civil, né? A INFAM, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, que tem sede em Brasília e que é vinculada ao STJ, essa INFAM é a que propõe as diretrizes curriculares dos concursos para juiz de direito. Essa mesma INFAM é quem propõe as diretrizes curriculares para a formação de mediadores e conciliadores. E o mediador e o conciliador judicial, eles passam por uma epopeia, né? Eles passam um trabalho hercúleo, né? Eles fazem primeiro uma formação em mediação civil. Vamos falar do mediador aqui, né? Fazem uma formação em mediação civil, que é um curso dividido em dois temas, ou 2 períodos, vamos dizer assim. Primeiro, eles têm uma formação teórica, depois tem um estágio de 60 horas, um estágio supervisionado.
Depois, quem quiser ser mediador de família, vai fazer um novo curso de mediação de família, um novo estágio supervisionado. Durante todos esses estágios, são feitos relatórios, são remetidos para a supervisão. Eu vi que a Nívia estava aqui. A Nívia é uma instrutora de mediação excelente, estava nos ouvindo aqui, dando a honra da presença dela, que é muito bom, fico muito feliz com a Nívia aqui presente. Ou seja, o mediador, ele tem uma formação, exige-se desse mediador um conhecimento teórico e uma experiência enorme. E a gente costuma dizer assim, mediar se aprende mediando. Quanto mais a prática, melhor vai ser o desempenho do mediador. E isso que o senhor trouxe, doutor Rudimar, de perceber essa diferença cultural, isso acontece com uma certa frequência, eu imagino acontecer em Caxias, como acontece aqui em Santa Cruz. Às vezes a gente tem uma pessoa que fala alemão, fala português aqui, nós ainda temos pessoas assim, com certeza ali na região de Caxias também pode acontecer, e às vezes nós temos do outro lado uma grande empresa, por exemplo, com condições de se comunicar, como o senhor falava, enfim, de se articular de uma forma muito tranquila, muito eficiente. Uma das atribuições deste mediador, que recebe toda essa preparação técnica, que tem todo esse acompanhamento, é ele detectar esse tipo de situação. O mediador, ele tem que estar atento para isso, porque existe uma necessidade da gente manter essa horizontalidade. Isso pode acontecer não só quando há dificuldade de comunicação, isso pode acontecer até mesmo quando uma parte vem para a mediação sem o seu advogado e outra vem com o advogado. E às vezes aquela que está com o advogado, ela vai se sentir muito mais à vontade, muito mais segura, muito mais tranquila para estar na mediação, né? O mediador, assim que ele detecta esse desequilíbrio, ele tem a obrigação de suspender essa mediação. Ele vai suspender essa mediação porque ele vai dizer ou que não tem condições, não é um caso mediável, vamos precisar remeter isso para o judiciário, enfim, para que o judiciário dê conta disso de uma outra forma, para que o juiz dê conta desse problema de uma outra forma, ou ele vai suspender a mediação, e se é o caso, por exemplo, que uma das partes não tem advogado, ele vai fazer contato com a Secretaria do Sejusc, e nós temos na Secretaria do Sejusc uma lista de advogados, que esses advogados são advogados parceiros, que nós chamamos. E esses advogados não precisam ser só advogados parceiros, podem ser um psicólogo parceiro, pode ser um outro profissional parceiro, mas a gente tem advogados parceiros. Esses advogados parceiros, eles trabalharão naquela situação, desde que eles aceitam, eles farão um trabalho voluntário, um trabalho ad hoc, e esse trabalho está previsto lá no artigo 43, 48 do Código de Ética da OAB, é algo previsto pela OAB, é algo que não é remunerado, mas aquele advogado vai atuar naquela situação específica, naquela sessão de mediação, ele não vai tomar o cliente para si, de forma nenhuma, porque nós não incentivamos esse tipo de postura, né? Ele vai atuar naquela situação e vai tentar trazer esse reequilíbrio do qual nós falávamos aqui. Então, percebida esse desequilíbrio, o mediador tem a obrigação de voltar, parar tudo e vamos reestabelecer o equilíbrio. Acontece com uma certa frequência, vou lhe dizer, acontece. Às vezes acontece aqui de um mediador não fala alemão e as partes só falam alemão, então a gente traz alguém que fala alemão. Deve acontecer com o italiano, né? Então, e eu penso mais, né? Hoje nós temos uma tradição de haitianos, por exemplo. Né? Eu lembro que eu ia a Bento Gonçalves visitar os meus pais, quando eles estavam em Bento Gonçalves, e era impressionante a quantidade de haitianos que nós víamos nas ruas e que não falavam português. E é óbvio que esses haitianos, eles um dia estarão nas nossas salas de mediação, estarão no nosso judiciário e vão precisar passar por esse processo também de reequilíbrio se não falarem a nossa língua, se não conseguirem se comunicar. Porque o objetivo principal da mediação não é o acordo. O objetivo principal da mediação é que as pessoas restabeleçam esses canais de diálogo. E sem essa paridade que o senhor falava, doutor,
não vai acontecer. Essa paridade, ela é muito importante, ela é essencial. Obrigado. Eu que agradeço. Doutora, Mais alguma pergunta? Diga. A gente tem aqui alguns comentários e algumas perguntas. Eu vou fazer aqui inicialmente os comentários, deixar as perguntas aqui mais para o fim. Marcelo Salomão comentou, quando a senhora falava dos honorários, que essa é uma questão cultural, acabar com o sofrimento e honorários melhores podem ser conciliados. É possível mudar isso, mas mais ainda é às vezes só questão de postura. Teve um outro comentário aqui a Isa passou, a Daisy, acho que comentou no Face, se sobrevivermos, é possível que até possamos participar dos processos que nós trouxemos para o judiciário, quando nós falávamos, né, do número aí de ações. E agora a gente tem algumas perguntas aqui. A Ana Paula Flores colocou, lhe questiona como a senhora tem avaliado a participação da atuação do serviço social nos Sejusques. Não seria um momento de ressignificar a atuação destes profissionais no âmbito sócio-jurídico, o Sejusc como um novo espaço para uma atuação desses profissionais, a complementariedade do trabalho destes profissionais ao trabalho dos advogados. Aí depois ela coloca aqui, complementando, falo dos profissionais do serviço social concursados do PJRS, não seria o momento de revisão das atribuições nos concursos? Esse é um questionamento, e depois a Denise também questiona, e acho que é uma dúvida aí de todos nós, né? Se a gente sabe que existe uma resistência muito grande dos advogados com relação à mediação, se na sua visão essa resistência está menor agora, né? Qual o seu olhar quanto a isso? Seriam, por hora, acho que essas duas perguntas, daí, se a senhora quiser ir respondendo. Larissa, eu só preciso pedir que tu repita a pergunta da Denise, porque deu uma travada aqui na minha internet. Tu poderias repetir? A Denise questiona, em função, a gente sabe que existe uma certa resistência dos advogados com relação, né, ao uso da mediação. Se a senhora nota que essa resistência vem diminuindo com o passar do tempo, como é que a senhora vê isso? Ou segue muito forte essa resistência pela sua vivência? Ok, eu agradeço as perguntas. Eu vou começar pela Ana Paula, que foi a primeira que fez aqui a pergunta. Eu achei interessantíssima essa colocação da Ana Paula, da gente ressignificar o profissional do serviço social, né? Acho, assim, mais do que nunca, nós notamos como nós precisamos do serviço social dentro do Poder Judiciário. Os estudos sociais, eles são imprescindíveis para nós aclararmos certas situações. Eu penso que poderíamos sim ter servidores do serviço social nos Sejusques, mas existe uma coisa que precede essa situação. Eu penso, Ana Paula, na questão da pessoa se sentir apta a trabalhar com a autocomposição. Apta, e eu digo não de formação, mas eu digo de vocação, né? A autocomposição, ela invoca em nós algumas qualidades, algumas formas de pensar, algumas formas de agir, que acho que são vem muito, assim, ao encontro do que existe no serviço social, mas eu não sei até que forma isso poderia ser algo automático, né? Nós temos a previsão no Código de Processo Civil do concurso para mediador judicial. O que eu penso é que talvez num concurso para mediador judicial, que está previsto lá no Código de Processo Civil, e que eu acho que vai acabar acontecendo um dia, né, e tudo se encaminha para que isso aconteça, nós poderíamos pensar em admitir profissionais de várias áreas, dentre delas
do serviço social. Eu acho que existe essa perspectiva. Hoje em dia, na América Latina, na província de Buenos Aires, são feitos concursos para mediador judicial. O mediador judicial na província de Buenos Aires tem o salário dele atrelado ao salário do juiz de direito, ele ganha 70% do que o juiz de direito ganha. Então, a Argentina é um país que já esteve à nossa frente nessa construção da autocomposição, né? E me parece que nós estamos indo para um caminho parecido. Não temos ainda concurso, mas acho que o serviço social poderia ingressar ali. Precisamos de mais pessoas, mais profissionais do serviço social nos fóruns, no direito, no judiciário, porque eu acho que o serviço social tem uma outra visão, uma visão mais globalizada, não digo globalizada em termos de globo terrestre, mas uma visão, um enfoque maior a respeito dos problemas que atingem os medianos, os jurisdicionados em geral, né? E com relação à pergunta da Denise, sobre a resistência, eu acho que, Denise, esse é um dos desafios que cabe a todos nós que estamos aqui hoje à noite, né? E que estamos propagando a autocomposição. Quando a gente fala que a autocomposição ela é uma mudança de paradigma, né? Eu acho tão interessante que todo mundo vem falar em paradigma, porque é um novo paradigma. Pô, mas de onde é que veio essa história de paradigma? Por que é um novo paradigma? Esses dias eu li que Moisés usava a mediação para resolver os conflitos lá no deserto, e aí vem falar em novo paradigma. Eu fui atrás, eu fui descobrir isso, porque eu sou doutoranda da Unisc atualmente e estou escrevendo ainda na área de autocomposição a minha tese. E aí, o que eu descobri a respeito de paradigma, e talvez eu chegue lá na resposta da Denise, né? O que é um paradigma? Um paradigma é uma informação que ela é culturalmente construída ao longo do tempo e que ela é repetida tantas vezes, ela é uma informação que não é necessariamente verdadeira, mas ela é repetida tantas vezes que ela se transforma em algo inquestionável. Isso é um paradigma. E aí a gente tem alguns paradigmas que se formaram na humanidade que faz mais ou menos uns 4.000 anos. Vocês imaginem, 4.000 anos que se formou um paradigma. Vai levar mais ou menos o dobro desse tempo para a gente desfazer esses paradigmas, né? Quando houve um grande debate entre dois filósofos gregos, que é Heráclito e Parmênides, começou a se discutir. Parmênides dizia assim, o homem é. E Heráclito dizia, o homem não é, o homem está em constante transformação. Deste debate, quem saiu vitorioso foi Parmênides. Parmênides disse, o homem é. Em um homem sendo, o que isso significa? Se o homem é, tudo que está em volta do homem está a seu serviço, e tudo é possível de dominar. Isso estabelece a nossa relação com a natureza, a nossa relação com os animais, a nossa relação com todos os demais seres humanos. Isso é um marcador na espécie humana, e é a criação de um paradigma. Lá, 4.000 anos, se criou esse paradigma de que o homem é. E por isso é tão difícil a gente trabalhar com tudo que vem a quebrar esse paradigma, com tudo que vem a dizer assim, não, o homem não é, o homem está em transformação. Né? Nós, seres humanos, não somos, nós pertencemos ao nosso eterno devir, é o nosso devir que nos move, que nos socorre, que nos faz sonhar, que nos faz buscar pela justiça, que nos faz almejar coisas diferentes, que nos faz empregar as nossas energias numa concepção de sociedade mais justa, mais igualitária, de um mundo, de um legado mais interessante para os nossos filhos, de uma nova relação com a nossa natureza. Então, esse quebrar esse paradigma é algo que vai nos levar tempo, que vai nos custar energia. E o que eu vejo hoje, o que a experiência me diz? Eu dei aula durante algum tempo na graduação e acompanho muito de perto o trabalho da universidade aqui, acompanho de perto o trabalho dos estagiários, e eu percebo que já faz algum tempo que esses métodos autocompositivos fazem parte da grade curricular das faculdades de Direito. Na medida em que elas fazem parte da grade curricular das faculdades de Direito, me parece que
essa nova cultura, ela vem sendo introduzida. Ela ainda não vem sendo, talvez, valorada como mereceria, mas ela vem sendo paulatinamente introduzida. Então, a gente percebe, sim, uma maior compreensão. Me parece que quanto mais o advogado compreende o objetivo da mediação, quanto mais o advogado compreende que o mediador não está ali para retirar a sua função de advogado, ou o mediador não vai, de forma nenhuma, obstruir a relação entre cliente e advogado, o mediador tem uma função diferente do advogado, e parece que quanto mais isso é compreendido pelo próprio advogado, menos resistência, digamos assim, a gente tem encontrado. E advogados ainda mais colaboradores, advogados que pedem para que os processos sejam remetidos para o Sejusc, tem acontecido com maior frequência. Tem um advogado muito querido, meu amigo, que infelizmente já faleceu, que quando o Sejusc começou em Santa Cruz do Sul, ele me disse: doutora Josiane, isso não vai funcionar. Eu disse assim, mas doutor, quem sabe, vamos experimentar, quem sabe um processo, 2, e no fim, né, era um advogado de longa data, assim, no fim ele disse, olha, incrível, mas funciona, né, eu já estou pedindo que os meus processos sejam remetidos ao Sejusc, porque por mais que eu duvidasse, eu percebi na prática que dá resultados, que é bom, e esse advogado eu presenciei, eu testemunhei toda aquela resistência ir se dissipando e essa confiança no trabalho da autocomposição sendo construída ao longo do tempo. Então, acho, Denise, faço votos para que cada vez mais se descubra as vantagens, né, de se construir algo num parâmetro um pouco diferente do que nós estamos acostumados, num parâmetro em que se olha muito para essas singularidades, para que se olha muito para esses detalhes que talvez juridicamente eles nem sejam tão relevantes assim, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, na vida do advogado, na vida do seu cliente, na vida, enfim, das pessoas que fazem parte desse caldo cultural da nossa sociedade. Não sei se eu respondi, Larissa. Com certeza. E são muitas as questões, né? Inclusive, agora, Denise também me colocou aqui a questão da não obrigatoriedade, que é uma preocupação do advogado, que já existe uma DI, né? Sobre esse tema. E a gente está na torcida enquanto advogados para que realmente exista a obrigatoriedade, né? Porque, ao meu ver, tanto como advogada como mediadora, eu vejo que as mediações possuem maior até segurança jurídica, né? Quando tem os advogados ali presentes. Por tudo que a senhora falou, por eles serem realmente a pessoa da confiança dos clientes, por eles estarem lá para traduzir para o jurídico aquele acordo que foi firmado ali entre pessoas, né, leigas no assunto, e para poder manter também a imparcialidade, a neutralidade do mediador, para que o mediador só desenvolva a atividade de facilitar a comunicação e não tenha que entrar, porque não compete a ele, né, mesmo que tenha conhecimento jurídico, não compete ao mediador ir lá e orientar, e, né, trazer questões jurídicas. Então, a gente fica realmente esperançoso de que vai haver uma obrigatoriedade, né, do advogado em todas as sessões de mediação. E aí, quanto a isso, não sei se para finalizar ou não, se a gente tem mais alguma pergunta, mas gostaríamos de lhe ouvir também em relação a isso. Ok, eu acho que o advogado, eu sempre digo, eu dou aula nos cursos de formação de mediadores na Escola das Júris, e eu digo assim, o advogado é quem legitima o que foi feito dentro da sala de mediação. Os advogados, eles são parceiros nossos na mediação, eles são sempre muito bem-vindos numa sala de mediação.
por tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, né? Para manter esse equilíbrio, existem funções que são só do advogado, que não são do mediador. Quanto mais o advogado compreende como é que é a dinâmica, mais tranquilo ele fica com relação ao que vai ser resolvido ali. E é importante, Larissa, sim, que o advogado esteja presente e mesmo naquelas situações em que ele precisar, vamos imaginar aqui uma situação real, que ele precisa se ausentar, o cliente está na mediação, ele precisa sair para atender um telefonema urgente, ou ele precisa sair para atender algum outro cliente, e isso pode acontecer porque a vida é dinâmica, né? Mesmo que o advogado, ele tenha a segurança, a tranquilidade de que nenhum acordo vai ser homologado sem que seja oportunizado que ele se manifeste naqueles autos. Isso é algo que nós temos muita clareza, assim. Nos cursos de mediadores, os mediadores são treinados a conversar com os advogados, são orientados e todos têm essa clareza da importância da permanência do advogado ou da presença do advogado de alguma forma na sala de mediação. Os advogados, como eu falava antes, são nossos parceiros nessa construção, né? A justiça não funciona sem o advogado. E a justiça funciona muito melhor quando nós temos essa aliança, esse pacto por construir uma justiça saudável, uma justiça criativa, uma justiça que seja efetivamente construtora, digamos assim, uma justiça que seja menos performática, né, e mais agregadora. Né? Acho que nós não estamos mais num mundo de performances, isso nós já estamos cansados, né? Vamos trabalhar juntos, vamos nos dar a mão nesse momento de dificuldades. Tem mais uma pergunta, doutora, vindo do Facebook. Camila Gomes, que dá parabéns pelo evento e gostaria de melhor esclarecimento se há possibilidade, ao pedido das partes, ao deferimento de isenção das custas aos honorários dos mediadores ao pedido de AJG. Bom, aí isso é uma coisa que vai depender muito do juiz do processo, né? Porque pelo que eu compreendi do teor da pergunta, ela está se referindo a uma mediação judicial que tenha sido designada no curso de um processo, né, de uma ação. Então, isso vai depender de uma decisão que existem vários entendimentos a respeito do tema. O nosso Tribunal de Justiça tem entendido, na maioria das situações, que a JG ela abarca os honorários dos mediadores e dos conciliadores, ou seja, aquelas partes que gozam de AJG, na maior parte das vezes, não pagam pelos serviços prestados pelos mediadores e pelos conciliadores, né? Mas existem também outros entendimentos, existem entendimentos em que essa AJG pode ser parcial e, dependendo da situação, existe uma diferença entre custos e honorários, né, despesas e honorários, em que, mesmo tendo a JG, se a JG for parcial, seriam devidos os honorários do mediador. Mas isso vai depender muito do juiz da causa. Então, o que eu sugeria para a nossa pessoa que... Como é que é o nome dela mesmo, Larissa? Para Camila? Doutora Camila Gomes. Doutora Camila. O que eu sugeria para a doutora Camila é para ela conversar com um juiz que, enfim, que está presidindo esse processo, que fez o encaminhamento para o Sejusc, para ver o que é possível, qual é o entendimento dele nessa situação. Perfeito, doutora. E no mais aqui, somente elogios, né? Todos realmente muito felizes em lhe ouvir, tanto aqui no nosso chat do Zoom quanto no Facebook, só elogios mesmo, sem mais perguntas. E acho que foi um momento muito importante de a gente poder, né, esclarecer algumas questões, tirar algumas dúvidas
e lhe ouvir, porque realmente é uma aula, né, formidável poder ouvir uma pessoa que tem aí um conhecimento muito grande nessa área de mediação. Para nós como eu falei inicialmente, uma referência, né, no Rio Grande do Sul. Aqui é um orgulho ter a sua presença aqui, e realmente ficamos encantados. Não tenho palavras aqui, todo mundo só agradecendo e elogiando mesmo a sua atuação. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada, Larissa, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, assim, e estou sempre à disposição. Falar sobre mediação, conciliação é uma paixão para mim, né? Sobretudo, eu comecei a trabalhar no tema em 1999. Então, desde lá eu não parei mais. Então, eu realmente gosto e me coloco sempre à disposição. Agradeço também ao doutor Rudimar, a nossa audiência qualificada, e sigo à disposição. Quem sabe uma hora dessa a gente possa voltar a fazer um encontro presencial, né? Voltar a celebrar a vida. Com certeza, vamos lhe aguardar aqui de forma presencial, né, doutor Rudimar? Isso, com certeza. Até antes de nós finalizarmos, doutora Josiane, eu gostaria que a senhora dissesse 3 números, de 1 a 18, para eu fazer a mediação aqui do nosso sorteio. Eu adorei essa ideia da reconfiguração do dia do pendura aí, achei ótimo. Então, em homenagem aos advogados, vamos de 11, que é o número do dia do advogado, 11 de agosto, né? Então, tá, Patrícia Zarte ganhou uma assinatura digital da R Master Sul. A Patrícia, aliás, está com muita sorte, porque já ganhou no evento de ontem, se não me engano, e algum de semana passada também. Parabéns, Patrícia. Mais 2 números, por gentileza. Vamos de 08, porque é no 21 de agosto. 08. Ana Paula Flores. Então, ganhou, só que daí é um presente para dar para ti, Ana Paula, para dar de presente para o namorado, para o marido, enfim, que é um presente da RA Homem, uma camisa esporte da Aramis, tá? Só entrar em contato aqui conosco aí para pegar o voucher aqui do brinde. E mais o último. O último, vamos de 18, que é a última pessoa 18. Que nunca tem esperança, mas vai ganhar dessa vez. Adriana Rivoire Meneri. Adriana, então, também um outro brinde aqui da RA Homem. Esse é na compra de um traje, ganha uma camisa e mais uma gravata também, para presentear alguém aí das tuas relações. Bom, finalizando esse evento, quero agradecer a todos aí que nos prestigiaram aqui pelo Zoom, também pelo Facebook. Quero também, mais uma vez, dar os parabéns aí para todos os nossos colegas advogados, advogadas, né, que enfrentam a militância do dia a dia da advocacia com grandes dificuldades. Acho que até, doutora Josiane, dentro desse tema, e principalmente dentro das últimas considerações que a senhora fizeste, me parece, se serve para contribuir também, que, por exemplo, as reformas trabalhista e a reforma da Previdência Social tiraram muito mais trabalho de advogado do que, eventualmente, os métodos autocompositivos. E com uma diferença, tiraram trabalho sem tirar o litígio, né? Porque os litígios continuam. Então, talvez a advocacia tenha que mudar isso, porque o foco está errado. Nós buscarmos formas mais modernas de resolver os conflitos, acho que faz parte do nosso engrandecimento enquanto sociedade. Mas agradeço muito o seu empenho, as suas colocações, a sua disponibilidade de nos emprestar um pouco do conhecimento, da sua experiência, no fim, para nós pensarmos um pouco melhor, né? Eu acho que eu até vi uma frase esses dias, eu até coloquei num artigo aí que eu
que eu fiz aí, que a advocacia se aprende estudando e se exerce pensando. E eu acho que a gente está... Aqui ele é um exercício de pensamento. Enquanto a senhora fazia as colocações, eu ficava pensando aqui nos meus processos, como poderia atuar neles, como poderia levar para alguma forma autocompositiva. Acho que esse é o nosso principal... o principal objetivo, né, desse evento, dessas palestras que a gente tem feito através da Comissão de Mediação. Então, muito obrigado, Larissa, também, e toda a Comissão de Mediação, tá? E esperamos mesmo que a gente possa realizar um próximo aí e nos cumprimentarmos mais fraternalmente, né? Mas, por hora, sintam-se todos abraçados e uma boa noite a todos e a todas. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite.